a preservação da nossa cultura, do que é nosso, do que nos identifica, do que nos mostra como uma classe, um povo, sei lá, o que nos identifica, enfim, está dentro, extremamente ligado à cultura material, ao que o homem deixa de objetos, de artefatos, é o que ele deixa. E isso vem a dignificar, a dar veracidade para a história. Porque hoje é muito fácil você ver contradições. Tudo hoje pode ser provado, tudo pode ser dito, pode ser escrito, pode ser divulgado. Então, há uma necessidade, acho que eminente, do homem manter a cultura material, para poder manter essas provas, essas comprovações, essa documentação da história em si. Quando você tem e lança a mão disso, você não pode deixar que aquilo se esvaia. Um momento muito importante na história, né, Sueli, que foi quando, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, foi em 1937 que começou realmente a ter alguma normatização em cima da preservação, né. Foram se preocupar com isso, foi participar, foram ser criadas leis e tudo mais. Mas foi ante a destruição mesmo, né, cidades destruídas, acervos destruídos. Perante a isso, eu acho que o homem entendeu que a sua história podia estar sendo interrompida, levada. Aí começou a se pensar realmente numa preservação, em como preservar esses acervos. A busca desses documentos, por exemplo, documentos pessoais, certidões e documentos de família. Nas guerras existe um extermínio, na verdade, né? As pessoas ficam alheias ao futuro, estão ali naquela participação monstruosa e que vem a destruir os próprios documentos e destruir a história. Para você resgatar uma história depois da guerra, realmente é um trabalho hercúleo. Nós também podemos ver a questão não só da destruição das guerras, mas também a destruição diante das intempéries, né? Como, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Veneza, quando teve aquela inundação, e foi realmente um trabalho da população, um trabalho das pessoas que conviviam com aquilo e viram que realmente o museu, as bibliotecas e tudo foram sendo destruídos e levados pela enchente e pela água. Então, o movimento, isso foi na década de 60 já, o movimento que se fez da população em fila indiana, de um passa para o outro para poder fazer com que se preserve alguma coisa dali, e os livros que foram encharcados com lama e com tudo, e que montaram assim um varal para poder minimizar e fazer a secagem, e depois que vem essa inundação, que vem a lama, que vem tudo, vem os fungos, vem toda aquela interferência dos micro-organismos no objeto, e aí se torna até mais complexo de se preservar e de resgatar.
Eu acho lindo esse pedaço da história que você citou agora, porque eu acho que a única forma de você realmente entender um patrimônio cultural é quando ele é legitimado pelo povo. Exatamente. Quando as pessoas entendem que aquilo é importante. Então esse foi um ato bacana, um ato genial de preservação mesmo, né? De consciência. De educação patrimonial. Que eu acho que é o que falta hoje em dia, né? Vocês poder explicar, as pessoas poderem entender o quão é importante esse patrimônio. Que identifica, né? Que solidifica um povo, uma nação, um grupo social que seja, né? Então é super importante isso, né? Nós aqui temos um acervo bem plural, documental, mas de materiais. Como a gente trabalha com materiais da Segunda Guerra, documentos, principalmente documentos pessoais, tem muitos documentos que é uma pluralidade de materiais, é uma loucura, assim, tipo, é selo, é carimbo, é tinta ferrográfica, de impressão. Então, para você manter tudo, manter a integridade do documento, precisa muita delicadeza mesmo. Precisa. E de conhecimento. O conhecimento é um dos fatores, o conhecimento técnico, científico é um dos fatores que colaboram muito nessa questão do resgate. Porque todos os materiais têm as suas especificidades. Então, por exemplo, a tinta ferrogálica. Se nós alcalinizamos a tinta ferrogálica, nós estamos fadados a perdê-la se o material não for adequado, por exemplo. A maneira como se acondiciona, se guarda esse material, é que vai trazer aí uma perspectiva de futuro, ou breve ou mais longo. Com certeza. Nós tínhamos muito cuidado. Com o tempo que eu trabalhei no Museu da Fotografia, nós tínhamos muito cuidado, porque isso era um museu só de cópias. Ele não tem um negativo, não tem só tem as cópias. Então era considera-se original. Sim. Considera-se essa cópia como original. Então, na hora de montar para a exposição, era um cuidado redobrado mesmo. Porque a gente imagina que se tem uma fotografia, é uma coisa importante para vocês, que é que ela se mantenha, né? Exatamente. Então tem que evitar a luz solar, evitar, né, umidade. Para que ela sobreviva por mais tempo, com certeza. Na fotografia, por exemplo, a quantidade de lux permitida, que é a luz que incide no objeto, é permitida a 45 lux. Quer dizer, 45 lux, imagine você entrar no seu banheiro escuro e não enxergar nada. Quer dizer, o 45 lux é quase um escuro, né? Então, se a fotografia está exposta ainda na sua casa, quer dizer, você vai perceber ali o movimento da luz. Principalmente aquela que você põe numa moldura ou num passe-patou e fica um espaçozinho encoberto na parte de dentro. Quando você abre, você percebe a diferença de tonalidade que existe ali, né? Pode-se perceber muito simplesmente, você pegar um papel jornal, um jornal de hoje, deixar na luz, uma parte na luz, uma parte na sombra, que você vai perceber o quanto a luz influencia na questão do desgaste do material e na descoloração. E outros documentos e obras em papel também, clips, durex, fita crepe, durex, fita adesiva, todas elas, que não tenham aí o seu elemento de direcionamento para a preservação, ele é do comércio geral e vem trazer problemas para os documentos. E que vem desgastar ou mesmo destruir pedaços desses documentos. Por exemplo, uma certidão de nascimento. Quem em casa tem uma certidão de nascimento que não está lá dobrada? Então, essas dobras são quebras da fibra do papel e que a pessoa em casa pega lá uma fita adesiva e cola aquele documento
achando, considerando que isso é um elemento de preservação do seu documento. Não é, muito pelo contrário. Seria o ideal, né, para quem não tem essa possibilidade de conversar com um conservador, que conversar com um restaurador, que tenha que fazer uma adesão, que pense nisso. Uma tirinha de papel, pode ser de seda, e que com uma colinha feita no fogão, e que ela seja, que tenha ali uma pega, que faça aderência ali. Por quê? Porque esse material é muito mais reversível do que a cola de uma fita durex. O armazenamento do livro, do documento na prateleira que seja leve, que tenha uma respiração entre eles e que seja, né, e não na horizontal e sempre na vertical. Então, esse cuidado também é uma questão importante aí da preservação. Quando surgiu o computador e todas as mídias digitais, as pessoas achavam que o papel ia entrar em obsolência, né? E pelo contrário, nunca se usou tanto papel como agora. Hoje. Exatamente. Porque antigamente era uma coisa especial. Você pegava uma folha para datilografar, você pegava uma folha para anotar à mão. Hoje você manda imprimir. É muito mais simples, é muito mais mecânico. Então, o gasto de papel... Meu Deus, imenso, é imenso. Eu fiquei impressionada com a quantia. A tal preservação digital. Que as pessoas estão, eu acho ótimo, digitalizando tudo para dar acesso a esses materiais. Eu acho bacana, porque daí você preserva o original e dá acesso. Só que eu vejo, por exemplo, eu dava aula no curso de fotografia do Centro Europeu, e eu via que meus alunos, por exemplo, não transpunham, não revelavam nada mais em papel. Eles só mantinham aqueles arquivos, aqueles pendrives e toda a forma de... E eu fico preocupada com isso, não sei se você não se preocupa também. Sim, me preocupa bastante. Porque eu acho que a gente está muito aquém ainda de uma preservação digital, né? E a preservação digital, nós temos um agravante da questão da evolução tecnológica. Isso. Então, a evolução tecnológica, ela vem para nos auxiliar, mas também ela não é possível nós alcançarmos o que será no futuro. Então, eu digo sempre, porque eu amo papel, eu digo sempre que o papel ainda é um dos formatos de guarda, de preservação mais tradicional. E nós, como temos essa... Eu mesma já perdi documentos por conta da digitalização e a troca de mídia que hoje em dia é completamente difícil resgatar esse documento em mídia. Então, porque a obsolência é muito rápida, né? É muito rápida. Tudo que você tem um dia, no dia seguinte você não tem mais. Nós tínhamos aqueles disquetes, aqueles quadrados maiores, depois vieram os menores, hoje em dia os computadores já não leem mais. Quer dizer, quem guardou em disquete tem que resgatar com um equipamento obsoleto que já não tem, às vezes não tem mais solução. Então, nós temos que daí sempre estar passando de uma mídia para outra, de uma mídia para outra. Agora, quando nós temos uma reserva de papel, uma guarda desse documento em papel e em mídia, aí nós estamos duplamente cumprindo com o nosso papel de preservar o documento. A importância que se tem de você catalogar um documento, catalogar uma informação, ou mesmo gravar uma conversa de uma pessoa da família que tem
evidências sábias, vamos dizer, do surgimento da sua cidade, ou quando ele chegou lá, o que acontecia. Isso tudo faz parte da preservação, faz parte do nosso envolvimento com a nossa história e com o nosso futuro. Então, eu acho de fundamental importância que quando você pensa que alguma coisa é importante para você dentro da sua casa, pode ser importante para o seu neto quando essa peça vai estar lá dentro do museu, ou dentro do setor histórico, ou dentro, quer dizer, esse fio que é uma linha invisível e que leva com que a história percorra o tempo, percorra a família, a cidade, o local, o país. Isso tudo é preservação. O passado sendo trazido para o seu presente e documentado, isso não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague. É você contribuindo para a preservação do patrimônio histórico, cultural.